Hello, outsiders, seres pensantes e fora da caixa. Tudo bem com vocês? É sempre um prazer ter todo mundo aqui e hoje o bate-papo fora da caixa vai ser sobre processos que nunca acabam. A minha convidada de hoje é a Daniele Chaves Teixeira, que é mestre e doutora pela UERJ, advogada, especialista para falar de sucessões, que é coordenadora da obra de planejamento sucessório. Que é uma obra que eu super recomendo, a gente vai falar mais um pouquinho, porque tem um congresso semana que vem despontando por aí, e a gente então vai chamar a Dani para já começar esse bate-papo e falando aí de processos que um planejamento sucessório adequado. Vamos lá, já chamei a Dani aqui, vou colocar, aê, a Carol também já chegou. Oi, Dani, tudo bom? Obrigadão por ter aceito esse convite meio fora da caixa. Imagina, adoro ser fora da caixa. Ah, então tá bom. A Carol tá aqui nos comentários dizendo que ela vai participar do congresso também, ó. Tem várias pessoas aqui acompanhando a gente sobre isso. E você que vai ver esse GTV depois, esse assunto é super legal. A Dani Mucilo aqui, ó, veio dar um oi pra gente. Bom, Dani, eu agradeço super a sua presença. Aqui a gente costuma falar sempre do currículo dos meus convidados. Fora do Lattes, né? Fora, eu sei que você é mestre e doutora pela UERJ em Direito Civil, mas a sua história de vida é um negócio que, assim, que inspira absurdamente, né? E eu tive a oportunidade de ouvir o podcast do Dr. Pablo, do Afroxena Gravata, que é um link que eu vou disponibilizar aqui depois para indicar para o pessoal, porque é fantástico também o trabalho dele. E eu fiquei assim, encantada. Eu já conheci um pouco da tua história, porque nós temos a Silvia Marzagão, que é uma amiga em comum, mas eu não sabia que, qual não foi a minha surpresa quando eu soube que a pessoa da qual eu tinha ouvido falar, né, a história de vida extremamente inspiradora, tinha se tornado minha amiga virtual, né, nesses tempos de pandemia, quando você fez aqui o lançamento do planejamento sucessório da segunda edição, aqui em São Paulo, no IASP. Eu estava num congresso lá da IUDEFA, no Chile, com a Marina Cardoso de Dinamarca, o João Magui, uma galera incrível. E acabei não voltando a tempo do lançamento aqui, mas tem o meu exemplar, tá aqui na minha biblioteca, ó. Preciso muito agradecer, porque é uma obra, assim, que a gente é muito fácil de usar, muito didática. A sua coordenação é impecável. Eu sou muito agradecida da gente ter estreitado esses laços. E aí, para quem está chegando agora, para quem está conhecendo um pouco, a nossa ideia aqui é falar sobre planejamento sucessório e evitar que processos fiquem 50 mil anos no judiciário, né? Esses processos dinossauros, como a gente costuma dizer. E eu queria, então, que você se apresentasse, dissesse de onde veio essa ideia de fazer aí organizar essa obra do planejamento sucessório, mas contasse um pouquinho da tua história, que é extremamente inspiradora. Olívia, é um prazer estar aqui, uma alegria, uma boa tarde a todos e todas. Isso foi assim, um pouco natural da minha vida. Eu acho assim, uma coisa que é impactante um pouco para as pessoas, ainda mais você que é super nova, imaginar que até os 30 anos eu não tinha ensino médio, né? Então, Yes. nunca é tarde para se recomeçar, eu acho que é o dilema da minha vida. E essa oportunidade sempre a gente tem que estar agarrando e aproveitando ao máximo, né? Então, começando que nunca é tarde para se começar, eu morri de vergonha de preencher na época, antigamente, hotel tinha aquela... era segundo grau incompleto que eu preenchia, porque eu parei de estudar aos 16 anos para casar, não estava grávida, e só fui ser mãe 4 anos depois. Mas foi uma opção naquele momento, naquela circunstância. E casamento também não aleja ninguém, né? A questão não era por ter casado, porque eu poderia ter continuado os estudos, mas é porque eu fui morar no interior. Então, assim, teve algumas circunstâncias que me impediram de estudar. E aquilo me incomodava mais do que eu percebia, sabe? Então, quando eu separei, primeira coisa que eu fiz, separei assim, separação de fato, né? Não ainda documentação de divórcio e tal. Eu comecei a buscar como eu poderia acabar meu ensino médio. E aí eu fui ver e é só meu diploma de supletivo, porque foi a única forma. Eu estava 16 anos
sem estudar, e foi a forma que eu tive de recorrer. E aí também não parei de estudar desde então, e já, né, acabei o doutorado, já fui para a Alemanha, ganhei bolsa pós-doutoramento, doutoral. Estou estudando sobre sucessão internacional, que é o fim da minha tese. E aí a gente tem a formiguinha quando gosta de estudar. E aí eu vou até dizer que eu fui um pouco mais da teoria para a prática, porque como eu fui fazer uma faculdade, eu entrei em Minas, até estou atualmente em Uberaba, né? Foi onde eu comecei, eu morava aqui, e comecei uma universidade, mas fiz 2 anos e meio, transferi para o Rio, foi quando eu mudei em 2001 para o Rio. Eu sou paraense, meu sotaque ainda é forte de lá, esse Maravilha. acento, mas o Rio é minha cidade do coração, né? Sou carioca de alma já. E, e aí lá eu continuei na PUC. E quando eu mudei para o Rio de Janeiro, eu mudei literalmente sozinha com 2 filhos, um de 10 e um Não. de 8 anos. E eu não tinha ninguém, não tinha mãe, não tinha avó, não tinha ninguém, e nem ex-marido, nada. Eu fui sozinha com eles. Isso não tinha que dar certo, né? Sim. Era um objetivo que eu não podia dar errado e nem meus filhos darem errado. Tudo tinha que dar rodar redondo. E desde a faculdade eu não conseguia também ser tudo, né? Ter uma casa, ser mãe, pai, e avó e tio, não tinha fim de semana, não tinha feriado, não tinha praticamente quase não tinha férias. Uhum. Enfim, tudo isso para dizer que os estudos eu nunca consegui trabalhar um pouco na prática, estagiar tanto como eu gostaria. Então, mas aí eu sempre fiz bem feito. Passei com um CR lá em cima, me formei. Muito bom. Aí eu fiz logo a B, passei de primeira, e aí eu fui. E eu dizia, gente, eu tenho que ter um diferencial, porque só formar nessa idade, é, eu tenho, né? Eu tenho que fazer a diferença. Eu formei em torno dos 40, aí eu tenho que fazer a diferença. E aí eu emendei uma especialização da PUC, Direito Privado Patrimonial. Teve um ano que eu fazia os três. Esse mestrado Deus na meu. UERJ e a especialização na Itália, né? Aí eu fui até 2009 estudando uma coisa desde pós-graduação, né? Ou pós, não, desde o TCC da faculdade até 2009. Aí chegou 2009 eu precisei dar uma parada. Aí eu disse, gente, eu não dou conta Cabeça de fundo, né? mais nada. Eu falava que eu só via revista de figura, assim, nem lia, era só ver, assim, e eram outras coisas que me relaxassem. Mas isso durou um ano e pouco, aí o bichinho, né, do estudo volta a morder, volta a acionar, e aí foi que eu escrevi o que é o planejamento sucessório, pressupostos e limites, que é essa edição que está esgotada, que é a base da minha tese, e que depois eu fui para o arquitetura, que é o que você falou do evento do É, IASP, que teve aí em São Paulo, dia 13 de dezembro, exato, organizado pela eu tenho, CIO. eu tenho a edição anterior, né? Ah, Não comprei ainda. é, A minha está um pouquinho desatualizada, mas é livro de cabeceira aqui. é, Tá, que tá sempre bom. na. Então, te contar coisa boa. Tá saindo aí o volume 2, o tomo 2, na verdade. Ah, que É, demais! vai sair, eu acho que até outubro, tá? Porque eu já estou recebendo os autores, mandando para editora. E já estou no sumário do tomo 3. Então, deve sair também no primeiro semestre do ano que vem. Sensacional. Está saindo o tomo 3 porque a problemática é grande, os assuntos não faltam, né? E aí eu acho que eu tenho eu acho que, né, por eu ser um pouco de fora e esse diálogo transverso com todas as diferenças de escolas e de regiões, e eu acho que eu consigo conectar para as coisas que venham a agregar para os outros, né? Então eu exerço um pouco esse papel, que é o papel de coordenação, né? Na verdade, mas eu acho que o meu papel, e eu acho que como a minha vida, né, é fora da caixa. Então, assim, acho que a coordenação, desde ter ido sozinha,
Normalmente as coordenações que eu conhecia sempre eram com uma pessoa titular, né, mais forte para estar você usando um passo dessa forma sozinha, e o nome, a arquitetura, tudo foi muito trabalhado individualmente. Quem desenvolveu a capa, a ideia da capa fui eu e meu filho. Que E legal. então assim, eu passei para a gráfica exatamente o que eu queria. Olha, eu quero tons claros, eu quero com a letra forte, eu quero em tons cinzas, eu quero como se fosse uma planta. Então, assim, eu realmente arquitetei tudo, e para sair o livro que é um sucesso realmente. Está até também esgotado, mas já está saindo mais uma reimpressão dele. Não vou soltar uma nova edição dele, até porque ele é recente, ele é de setembro do ano passado, então ele não tem Que nem um tudo. ano, não tem nem como eu pedir para os autores atualizarem alguma coisa. Sim. Na verdade, eu estou cobrando deles os artigos do tomo 2 que estão me entregando. A obra está muito legal também, da mesma forma, de muita qualidade, dividida em 3 eixos, como é esse, não os assuntos correlatos e perspectivas, direito às sessões, depois momentos patológicos, sempre tem menos artigos, e os instrumentos. E eu vou te falar, estou com 3 já pensando no sumário do 4, Ai, porque sim, aí, ó, porque vê, problemas não quem sabe a faltam. gente não fala arquitetura fora da caixa no É, quarto tomo, tá vendo? é, Dani, as pessoas devem estar perguntando, né? Bom, mas a gente está aqui para falar de processos que nunca acabam, e esses processos no âmbito de direito de família e sucessões, eles geralmente são partilhas e inventários, né? Que não deixa de ser aí uma partilha, uma partilha também, né? O fundamento é outro, mas não deixa de ser uma partilha. E aí não tinha ninguém mais gabaritado que eu pudesse trazer aqui mais fora da caixa, gabaritado e diferente, com uma abordagem diferente, para que a gente pudesse dissecar esse assunto. Então, antes da gente chegar propriamente na arquitetura, que é o que a gente está falando aqui, do livro, da coordenação e tudo mais, eu queria que você... Eu entendo, as pessoas têm a mania de achar que o público do meu Instagram, ele não é composto só por advogados, né? A gente tem bastante acadêmicos do direito, tem pessoas tem clientes que acessam, tenho amigos, tem pessoas que eu não conheço ainda e que quero muito conhecer, mas o que eu percebo é que as pessoas ligam o planejamento sucessório, e eu acho incrível que o seu livro se chame Arquitetura do Planejamento Sucessório. Inclusive, acabou de entrar a Mariane Frade aqui, que é uma arquiteta de mão cheia. Quando a galera fala de arquitetura do planejamento sucessório, eu acho que quebra um pouco aquela coisa do, nossa, arquitetura, nunca ouvi falar, mas o planejamento sucessório não é fazer holding. A gente, né, os advogados de família, os especializados, a gente ouve muito isso. Seja por indicação de um contador, olha, vamos fazer aqui uma holding, porque daí fica mais fácil, a questão tributária, tal, não sei o quê. Mas esquece de consultar o advogado familiarista para falar da questão organizacional mesmo, né? Então, essa questão da gestão do patrimônio, para que não onere os herdeiros, ou os sucessores, ou o ex-cônjuge numa eventual partilha, é algo que preocupa muita gente. Então, o seu livro ele é ótimo para que a gente tenha aí uma gama de instrumentos, e as discussões elas são muito ricas, porque os autores têm uma expertise absurda naquilo que dizem. Então, eu acho que não tem doutrina melhor no mercado hoje do que o planejamento, a arquitetura do planejamento sucessório para lidar do tema. Mas, infelizmente, a gente tem isso para poucas pessoas. São poucas pessoas que estão afetas a discutirem de maneira planejada os meios, né, os instrumentos que são possíveis da gente utilizar. Então, eu queria que você, de uma maneira mais enxuta que você puder, que você considerasse alguns instrumentos que a gente pode usar para evitar exatamente esses processos que nunca acabam no judiciário. O que você tem visto, o que tem te chamado a atenção, que as pessoas, esquecendo um pouco a holding, que é uma situação muito específica, embora as pessoas não tenham essa noção, o que mais a gente pode fazer para evitar essas partilhas, esses processos no judiciário que duram a vida inteira? Bem, Lívia, eu acho assim, já que o seu público também não é só do jurídico, acho que é importante dizer o que é planejar, o que é planejamento sucessório. Com certeza a arquitetura foi para desconstruir já um pouco isso, né? Porque o brasileiro não tem por cultura
fazer essa organização patrimonial pós-morte, né? Que planejamento nada mais é do que isso. É uma organização patrimonial com transmissão de bens pós a sua morte. Só que você pode fazer parte dela em vida, ou total até em vida. Hoje mesmo eu fiz de manhã uma live com a Ana Carolina Brochado Teixeira, que é uma irmã Sensacional. minha, com o Felipe Quintela, sobre partilha em vida e tudo mais. Bem, o planejamento é uma advocacia preventiva, exatamente para evitar esses inventários sem fins e assim por diante. Infelizmente, no Brasil, mesmo com o planejamento, você não cai fora do inventário, porque é falácia quem diz que com holding você não passa pelo inventário. Vai passar, só que as cotas da empresa, mas vai ter inventário sobre isso. A holding vai ter outras vantagens, no sentido de que você pode dispor de um bem, vender e tal, porque as ações, e já se fosse dentro do inventário normal, você, sem autorização do juiz, você não consegue uma venda do imóvel, porque você tem os credores interessados, você tem o Estado interessado nos valores do que aquilo vai ser vendido ou não, e a própria autorização do juiz. Então, você passa por um crivo de 3 interesses para você poder dispor de algum imóvel. Porque a questão da Cesine, né, que é como o princípio de qualquer manual fala, que com a morte se transmite de forma subjetiva, de concreta, ninguém consegue fugir do inventário. Não tem como. Essa é a regra no Brasil. Tendo patrimônio, tem inventário. Você só não passa por um patrimônio, por um inventário, a não ser isso, e poucos instrumentos, como no caso o seguro de vida, que é uma opção. Mas quando eu falo de seguro de vida, eu não estou falando de seguro de vida daquele feito pelo cartão de crédito. Estou falando de seguro de vidas mais especializados, que tem várias demandas, inclusive às vezes próprio para pagar impostos, tributos, como TCMD. Você pode fazer um cálculo que seja para pagar isso e manter a família durante 2 anos, mais ou menos, que é o tempo mínimo que passa um inventário, de uma forma mais rápida, simplificada. Então, o planejamento... então para que adianta o planejamento se vai ter o inventário? Não, você consegue simplificar este inventário, deixar, falar, discutir, né? Eu sou da tese assim, não é deixar para depois. Até um dia desse ouvindo colegas falando assim, mas não é obrigatório, ou então assim, não, agora o testamento público não pode ser visto por ninguém. Realmente, tudo bem, dá uma segurança para quem não quer que aquilo seja, mas é bom ser conversado antes. Não é bom que aquilo seja surpresa, porque se é uma surpresa e que eu não gosto, eu vou lá e vou sentir meus afetos e vou judicializar aquilo. E no planejamento você evita essa judicialização, porque você quer evitar uma dilapidação patrimonial, você quer demorar, você não quer esses inventários que se arrastam ao longo do tempo. Bem, então você tem algumas situações. Primeiro, se você está fazendo isso de forma preventiva, né? E a Daniela Mucilo, que estava aí, ou está aí, ela disse uma coisa que eu adoro e eu adquiri entre as relevâncias no planejamento. É você determinar o momento, né? Você ter o controle da coisa, você não ficar sujeito, porque por mais que o brasileiro não goste de falar de morte, não goste de falar de sucessão, tem gente que acha que atrai, vamos passar disso. Eu acho que a maior dificuldade é pensar que você vai ter um fim, não é a morte em si, é que você tem que passar o bastão. Eu acho que a dificuldade é essa, que você vai ficar em algum momento incapaz, que em algum momento você não vai estar no controle total da coisa. E essa questão de controle que eu acho que é o pior. Não é pensar em morrer, porque às vezes as pessoas até encaram a morte como uma passagem, ou seja lá qual é a sua fé ou como encara aquilo. Mas a questão, acho que é de perder o controle. Nós somos... E quem constitui um patrimônio tem essa questão do controle. Quanto mais tem, mais controle quer ter. Então, isso é do ser humano. Então, só que, ao mesmo tempo, é a única certeza, Lívia, que a gente tem. Pode ser até um clichê, falar da morte é um tabu e tal. Mas as pessoas não gostam de estar falando. O brasileiro não tem por hábito testar. Está aumentando? Sim, com certeza. Os dados
comprovam esta afirmação que eu estou te fazendo, né? As pessoas estão fazendo mais testamento. E eu agora mesmo com a Dani, naquele livro Coronavírus, organizado pela Silvia, pela Marília e pela Ana Luísa. Desculpa, eu estava falando os primeiros nomes, mas é porque... eu e a Daniela... Terminando aqui a live, Dani, a gente faz um post fazendo menção a tudo que a gente conversa. Então, fica tranquila para usar os primeiros nomes, que tá tudo certo. Depois eu coloco as referências lá. Fica tranquila. E a Daniela Mucilo e eu escrevemos um artigo que chama Covid-19, né? E planejamento sucessório, não há mais o que postergar. Então, na verdade, é essa. Porque por mais que a existência que a gente tenha, a finitude com o corona entrou nas nossas casas. Então, essa situação também te falo e afirmo que tem aumentado o número de testamentos, tem aumentado o número de transmissões de bens, mas, acima de tudo, as pessoas começaram a pensar, e se eu não estiver mais aqui, como é que é? Todo mundo tem pais, tem avós, tem circunstâncias. Bem, essa é uma primeira forma do planejamento, uma forma em um momento já de litígio. Para quem já chega com um inventário andando, né? Bem, quando você eu sou apta de medidas de mediação, de negociação, de constelação, qualquer coisa que ajudem a ter um ponto em comum, porque senão aquele inventário mais custoso vai ficar, custoso desde forma de custo mesmo material, como custoso emocionalmente, como custoso de dificuldade de se resolver o objeto e assim por diante. Então, essas medidas são super necessárias, não só, às vezes, até numa forma preventiva, como depois dentro de um ápice, né? E tentar evitar sempre essas situações. Mas tem horas que você já pega a coisa andando e aí você já não tem tantos os instrumentos. Tem que acabar aquele inventário e tentar tomar medidas. Agora, nessa fase preventiva, com certeza é necessário não só fazer, que aí eu digo que o planejamento não tem fórmula, né, Lívia? Não tem, não é receita de bolo, não tem fórmula 2 mais 2 dá 4. Por quê? Cada família é composta de uma forma. Depois, você tem também a questão do patrimônio. Sempre vai ser variável. Por mais que você até ponha, é de tantos a tantos milhões. Mas, pela peculiaridade da família, ou até a forma de constituição, pode ser até a mesma faixa em dinheiro, monetário, mas não é a mesma forma de constituição. Uma pode ser um patrimônio de 20 milhões, uma indústria de Novo Hamburgo de sapato. Como também pode ser no Nordeste uma usina, como também pode ser em São Paulo um complexo de lojas na 25. Então, assim, depende da forma que compõe aquele patrimônio, de um agronegócio, de uma construção civil, depende. Vai ter variações, inclusive tributárias, consequências disso, para o ramo do negócio, como é constituído aquele patrimônio, entre ativos e passivos. Só aí eu te dei 2 exemplos que tem, às vezes, muito dinheiro empregado, que é construção civil. Às vezes você tem que levantar o ativo e o passivo, às vezes o que está devendo ou o que é de investimentos, de financiamentos de bancos e tal, como o agronegócio, aquele maquinários, isso e assim por diante. Então, depende muito do ramo. Então, o patrimônio, por mais que seja os mesmos 20 milhões, dependendo dessas naturezas diversas que eu te falei, vão ter interesses diferentes, né? Sim. A família muda. E depois também a terceira variável é a vontade do autor de herança, que cada vez mais está mais importante. Porque nós não estamos mais numa família institucional, que é tudo pelo fim daquela família, né? Os casamentos arranjados, tem que ser a profissão do negócio da família. Pelo contrário, nós não estamos mais em advogado, medicina e engenheiro. Só engenharia, sei lá, quantas tem? Mais de 10.
engenheiro químico de Sim. produção, físico, Tem muito. e assim por diante. Então, as pessoas têm opções e outras liberdades hoje de exercer a sua profissão, e que nem sempre são os interesses da família, né? Sim. Então, você também tem que estar avaliando. É melhor vender tudo e botar em dinheiro? Também, às vezes é a melhor opção, nada mais fácil de dividir dinheiro, né? Mas, Sim. infelizmente, às vezes não é isso. E aí também vem por que que o planejamento é importante hoje. Eu acho que isso também, principalmente quem não é do ramo do direito, por que que se fala isso, o planejamento? O que que é o planejamento? Eu já expliquei. Nada mais é que uma organização patrimonial com transmissão de bens visando a sua sucessão. Isso para fugir da palavra morte. Ou até mesmo o divórcio, né? Aqui a Adriana Azevedo, ela pergunta se a previdência privada também não entra no inventário. Adriana, aqui em São Paulo, eu não sei de onde você está assistindo a gente, mas aqui em São Paulo existe uma discussão no Tribunal de Justiça a que título foi feita essa previdência privada. Se ela é uma previdência privada feita na intenção de que esses ativos sejam resgatados apenas a título de aposentadoria, de fato não há comunicação. Mas a maior parte das pessoas faz hoje investimentos em previdência privada, VGBL, PGBL, não importa qual das modalidades, a título de investimento financeiro. E aí se tem qualquer característica de que essa previdência, na Esses verdade, ela... aportes, a formas que são os aportes. Exatamente. Então, ela entra sim na partilha, ela entra sim, ela vem computada dentro do inventário, dentro da partilha, no caso do divórcio. E eu não sei como que é aí no Rio, Dani, pode... Então, até te falar que no Rio isso está um pouco mais resolvido. Explicar aí, a Adriana, né, que perguntou. Eu até conheço uma Adriana Acevedo, não sei se é ela. A questão no Rio, o TJRJ decidiu ano passado, em junho de 2019, em função de uma lei do Estado de 2015, que mudou os tributos e veio taxar a previdência privada. Né? Aí teve uma discussão botando que para PGBL é sim taxado, porque é vista como aplicação financeira, e a VGBL não entra no inventário por ter natureza securitária. Bem, começa daí. Tá, o Rio, pelo menos, isso está pacífico. Então, a VGBL não entra no inventário pela natureza de seguro, e como seguro de vida, não entra no inventário, não é tributado e não entra principalmente no inventário. Então, isso é a questão da VGBL, não é tributada. Não entra no inventário e não é tributada. Mas eu tenho que considerar aquele valor dentro do montante. Uma coisa é não entrar no inventário, a outra coisa eu tenho que entrar dentro do montante para fazer as divisões, porque eu também posso entrar em discrepância aí de uma legítima ou não grande, aí vem outra discussão. Isso é uma fraude à legítima? Como é que isso está acontecendo? Então, não entrar no inventário, o seguro não, isso está claro. Eu posso botar o interesse para quem eu quiser, não é bem autônomo. A previdência aberta, quando a gente fala previdência privada, a gente está falando da aberta, não da fechada, porque a fechada é só uma expectativa de direito e não ainda. Agora, a grande questão é que a previdência privada, às vezes, é vendida, não entra no inventário, não é tributada, e não é bem assim. Você tem que ver como é que você faz esses aportes, mesmo não sendo, como no Rio, já está decidido, e aí o que acontece? Lívia, isso é de estado para estado. E pode ter uma mudança disso também. Então, o que hoje, às vezes, é como interesse, pode ser que daqui a 5 anos seja diferente isso no estado do Rio de Janeiro. A posição hoje do ano passado, 2019, em cima de uma lei de 2015. Né? Foi decidido só ano passado, 4 anos depois. Vivia com liminar para cair essa isenção. E a VGBL não é tributada. Mas isso no estado do Rio, eu sei que São Paulo está esse questionamento e vários outros estados estão isso. Então, a Previdência é sim um instrumento, é sim interessante, sim, mas sempre tem que se analisar. Né? Porque, por exemplo, falando em Previdência, uma vez me falaram, um grande escritório desses que tem Rio, São Paulo e Brasília. Né? O Porto Alegre, Belo Horizonte. Bem, um grande escritório, patrimônio mega, todo em previdência privada, com herdeiros necessários, deixou tudo para terceira pessoa.
Gente, isso é claro que é uma fraude. Eu tenho que respeitar a legítima. Esses filhos, quando essa pessoa vier a morrer, porque o que acontece muito é isso, Lívia. Muita gente está fazendo agora, como os PGEs já estão tudo antenadas, vendo, estão atentas, está abaixando já o grau. Mas o que vai aparecer no judiciário de absurdos, de planejamento feito só com visão tributária, vai estourar. Se você fizer uma pesquisa hoje no TJ de São Paulo, por exemplo, o que eu tenho de dados ano passado e 2018, só vendo o planejamento como fraude. Tudo bem que os que estão chegando lá são momentos patológicos. Realmente foram questões quase sempre. 87 anos faz com diagnóstico de câncer, 93 anos, morre 3 meses depois, faz até de forma, Mais pela delicado, né? forma eletrônica. Lógico que isso são fraudes, tirando, excluindo herdeiros necessários e assim por diante. Mas sim um instrumento. Então, eu acho que o planejamento você também tem que ir numa linha muito de segurança jurídica, porque se você quer evitar que caia em decisões que vão ser questionadas e vá para uma judicialização, da mesma forma que eu falo que é necessário se conversar, falar, até porque às vezes como o planejamento você usa da sua disponível, só avisando aqui as pessoas. A forma de sucessão no Brasil é um que a gente chama sistema dual. Você tem um sistema da legítima, que se você não faz nada, eu não sei o que é testamento, não sei nada, eu tenho uma casa, um fundo de rendimento, ou uma previdência, uma aplicação, tenho 2 carros. Eu preciso fazer um planejamento? Sim, é bom. Quem são meus herdeiros? Não, eu quero deixar para os meus filhos nada mais que isso. Tá. Aí, mas eu quero deixar a casa para minha filha, por exemplo. Calma aí. Vai poder? Quanto é que vale isso? Quanto você tem de aplicação? Você está usando da sua disponível ou não? Uma parte. Tudo tem que ser analisado, porque avisando as pessoas é o seguinte: se você não tem herdeiros necessários, e o que são herdeiros necessários? Herdeiros necessários são os descendentes, os filhos, os ascendentes e sempre o cônjuge aí, barra companheiro, que é uma outra discussão, mas vamos botar aqui barra companheiro como é o entendimento majoritário da jurisprudência e da doutrina. A legítima, ela te dá uma regra. Se você não faz nada, o Estado vem e diz, olha, seu patrimônio é para fulano. Você tendo esses herdeiros, você só pode dispor do seu patrimônio em 50%. Com um absurdo. É um absurdo, mas é o que a lei diz, né? Então, você pode gastar todo o seu patrimônio, você pode torrar, mas se você tiver herdeiros, você não pode gastar mais do que a metade. Você não pode doar mais do que a metade. Então, metade do seu patrimônio fica reservado. E não pensem que é só filho. Lembrem que pai e mãe hoje vivem bem mais, graças a Deus. E por isso, às vezes, você é uma pessoa jovem, não tem filhos, não tem herdeiros. Mas se você tem pai e mãe, eles vão ser seus herdeiros necessários. É porque, às vezes, as pessoas só ficam pensando em filho, não tenho filho e tal. É só velho que faz planejamento sucessório? Não. Quanto mais cedo puder fazer. Quando começa? Amanhã. Procura uma amiga, alguém, um advogado especializado, até porque isso requer conhecimento. Não é para ser feito com o contador. A questão da holding nada mais que um controle acionário por empresas, que pode ser de uma pessoa, chama Ireli, pode ser uma sociedade unipessoal. Então, sozinho, você pode constituir hoje uma empresa, você pode fazer uma organização para isso. Tem as vantagens. O que é importante, e o que a Lívia falou, é que nem sempre a holding, como é vendida por todo mundo, e durante muito tempo foi planejamento sucessório igual a holding. Não. A holding é só um dos instrumentos. Eu já falei aqui da previdência privada, já falei do seguro de vida, e tem outros elementos, como doação com usufruto perpétuo. Como assim? Eu dou para um filho, mas eu posso ficar usufruindo daquela propriedade até eu morrer. Então, você tem esta segurança, você tem o próprio testamento, de deixar, olha, eu quero deixar isso assim, eu quero deixar
às vezes, uma coisa específica, um fundo, uma poupança para um afiliado ou para qualquer pessoa que quer ajudar uma fundação, uma associação e assim por diante. Então, o que acontece é que o brasileiro não tem o hábito de Exatamente. exercer essa autonomia da vontade. E muitas vezes a própria forma da legítima resolve o que a pessoa quer, só que muitas não. E é isso que está precisando ser feito para evitar esses inventários, onde tem essas brigas eternas de filhos que acabam com Então, assim, até se você quer harmonia familiar, tome uma atitude, não fique na neutralidade, que é a natureza do direito das sucessões é a neutralidade. Não seja neutro e diga, quando eu morrer eles resolvem. Que não vão resolver, vai virar uma briga, vai acabar às vezes com o que você está construindo. Então, a necessidade de se falar sobre é imensa. E aproveitando essa sua colocação, Dani, a gente tem aqui a pergunta também do Horácio, falando que, no caso dele especificamente, ele tem um inventário que rola há muitos anos, e ele está aqui falando, com os inventários abertos anteriores a 2006, e portanto aí, que provavelmente ele quis dizer 2002, que seria o código, né, 2003, o Código Civil que teve alteração, e caminhando sob a égide do Código Processual de 73, e depois a mudança para o Código de 2015, Horácio, quero te dizer que assim... ele pergunta, né? Como navegar entre essas tormentas de códigos e interpretações? Contratando um especialista, tá? Mas além de contratar um especialista, o que a gente pode dizer? A gente pode considerar que muitas vezes esses processos que são muito demorados, que eles não acabam nunca, são processos que foram mal gestados, mal geridos. Mal gestados porque não houve um planejamento anterior, muitas vezes porque na época em que houve o falecimento, na época em que a sucessão se deu, a gente não tinha ainda a clareza dos dias atuais em relação a essa preocupação com o planejamento, né, dessa partilha, dessa sucessão. E hoje em dia, que a gente está aí com esse dinossauro na mão, o que a gente pode fazer, então? A gente pode tentar meios alternativos de conflito, que foi o que a Dani disse no começo. O diálogo ele é absolutamente necessário numa ação de partilha, no direito de família como um todo, mas no direito de nas questões de partilha, nas questões patrimoniais, acredito que mais ainda, porque existe aí uma questão de ego que sobrepõe os interesses, né, coletivos no processo. E muitas vezes não é o judiciário que vai resolver isso. Eu sempre falo para os meus clientes aqui, Dani, que quanto maior a autonomia da pessoa, né, e isso não só para quem está testando, mas quem também participa na qualidade de herdeiro, na qualidade de inventariante, quanto maior a lucidez da pessoa em relação à limitação do judiciário em entregar a expectativa que ela tem, maior a chance dela fazer um bom negócio nessa partilha, fazer um bom negócio nessa questão. Em relação especificamente à alteração de legislação, o próprio código, tanto o Código Civil quanto o Código... regras intertemporais. Exatamente, ele mesmo dá ali as diretrizes do que a gente pode fazer, até onde a gente pode ir, como isso pode ser resolvido. O grande problema é que muitas vezes a gente encontra nessas partilhas que duram a vida inteira uma dissipação muito grande de patrimônio. Além da dissipação de patrimônio, né, má gestão dos inventariantes, meação de cônjuge que, enfim, extrapola a utilização. Além dessas questões, dessas fraudes ou até má gestão por omissão, por negligência, a gente também encontra dificuldades do próprio judiciário, que não vai autorizar a expedição de um alvará para vender esse imóvel conjuntamente. O judiciário, por si só, ele já causa uma série de problemas, porque o tempo não está mais na mão dos herdeiros, não está na mão daqueles que querem resolver. Então, a gente já falou de multidisciplinariedade aqui, quando você fala que não é só um especialista em direito de família, mas também um especialista tributário, também um especialista societário. A multidisciplinariedade, ela ronda o planejamento sucessório e isso precisa ser levado em consideração, né? Eu acho que cada vez mais isso vem se provando de que o mundo é colaborativo. A resolução dos conflitos é colaborativa, ela depende de outras matérias, né? E por mais que a gente tenha ali o domínio, é muito mais gostoso passar a mão no telefone, ligar e falar: Dani, o que você acha desse caso aqui? Né? Do que dar aí as caras para bater no judiciário e tentar levar um processo que eventualmente você não dê conta.
E lembrando, né, Lívia, que antigamente era muito assim, parece que o papel do advogado era propor o litígio, né? É briga, não é Sim. isso. E hoje em dia você mostra, e principalmente nas questões familiares, a necessidade de um diálogo para evitar que os efeitos, às vezes, de litígio são marcas para o resto da vida de uma família. Tem que ter muita análise em cima para superar essas dificuldades. Com certeza, planejamento é sinônimo, se é sinônimo de alguma coisa, é interdisciplinariedade. Não só Ótimo. dentro do próprio direito civil, como de outras áreas do direito, quer dizer, você vai desde a parte geral do direito civil, capacidade, nulidade, a obrigação que é a base dos contratos, contratos de seguro, de doação, você vai em direito das coisas, direito imobiliário, direito. O imobiliário está dentro de reais, mas assim, é propriedade, usufruto. Você vai no de família, regime de bens e tantas outras coisas. Você vai nos instrumentos de direito sucessório. Como você vai? Tem que ter um diálogo. E aí, necessidade de parcerias, porque é muito difícil você ter uma expertise. Eu não conheço ninguém que tenha. Ninguém tenha um conhecimento sobre todas as áreas. Então, você tem sim que ter uma parceria, ou escritórios que têm várias áreas, e aí, mas também não é só Não é não um é só profissional. uma pessoa, que aí você vai dialogar com o societário, que tem, às vezes, a expertise de conhecimentos de construções, de sociedades, de mecanismos. E nós estamos falando de tudo legal. Não é nada sonegação, inclusive a parte tributária, direito internacional privado, que um dia desse eu estava falando com a Lívia, sobre como esta área está crescendo muito, como hoje em dia a gente tem demandas exatamente por esse mundo, porque tudo isso é em função de quê? Das transformações socioeconômicas. O direito corre atrás da sociedade. Só que o Brasil, nós não atualizamos a nossa legislação sucessória. Então, o Código de 2002, que é um código que já nasceu velho, um dia desse me deram o nome, Benjamin Button. Eu achei ótimo. Ele já nasceu velho, porque ele é um código de 70 que foi atualizado e remendado, principalmente a parte de família, para ajustar a Constituição de 88, porque as grandes transformações no direito de família são a igualdade entre os filhos, igualdade entre os cônjuges e as várias formas de entidades familiares. Bem, essas transformações dentro desse mundo, isso aconteceu no mundo ocidental. Eu não vou falar do Oriente, que são peculiaridades e características diferentes, mas com certeza nesse mundo ocidental foram essas transformações. O mundo que a gente vive, no mundo globalizado, tecnológico, imediatista, consumista e fluido, né? Até pós-modernidade, pós-Bauman, que tinha a questão, né, dessa liquidez, do mundo líquido, da fluidez. Pós-modernidade se fala do estado gasoso, né? Que o fluido, de alguma forma, você tem que ter uma retenção. O gasoso não tem como. O corona é o retrato desse estado gasoso, né? Foi passando e mostrando que nós vivemos em aldeias conectadas. Simplesmente isso. O mundo é uma aldeia. Pequenas aldeias conectadas, né? Então, essa imagem daquelas interligações como o mundo é constituído. E, bem, essas transformações desse mundo, essa inserção da mulher no mercado de trabalho, desse mundo que teve essa mudança do campo para urbanização, para a cidade, tudo isso decorreu nessas transformações dessas famílias, que é o que hoje tem, os meus, teus e os nossos, famílias recompostas, famílias mosaicos, que em função disso, e também outra coisa é que o direito mais, a propriedade, a riqueza, não está mais só em bens imóveis, né? Ela está de várias formas, pelo contrário, às vezes até muito mais em bens móveis, né? Você tem fundos de rendimento, você tem previdência privada, você tem aplicação em bolsas e ações e tantas outras formas que não seja mais o sinônimo de riqueza em bens imóveis. E até hoje vou fazer ainda uma live com o Ibradim, que é exatamente esse descompasso também que existe, não só do direito sucessório com a sociedade, mas tem um descompasso entre o direito imobiliário
e o direito das sucessões, que um é registral e uma suposta sesine, que na verdade nada rola sem um inventário. Exato. Inclusive, sobre isso, Dani, tem uma pergunta aqui da Bruce Lioto. Ela está perguntando, ficou com uma dúvida. As pessoas podem sim vender todos os bens em vida, certo? Somente não podem doar 100% dos bens em respeito à legítima? Acho que você quiser responder. Você pode vender. Vender, você está gastando. Você tá, mas o teu dinheiro vai para o inventário. Então, o inventário não é só de bens imóveis, é de patrimônio. Patrimônio composto de bens imóveis e bens móveis, inclusive dinheiro. Então, o dinheiro vai ficar metade só para os seus herdeiros necessários. Gastar, você vender pode, mas o teu dinheiro vai ficar e metade vai ser dos seus herdeiros necessários. Você só pode dispor 100%. Uma vez eu fiz um programa de rádio, aí a pessoa ligou. Ah, eu não tenho herdeiro, não tenho filho, não tenho pai, não tenho... vai ficar para quem? Para o Estado? Se você não tiver nem colateral, vai ficar para o Estado. Tem um caso que eu conheço, eu acho tão bonitinho, que olha isso, se não é legal. Era uma pessoa, era um português mais velho, e ele tinha muitos imóveis. E esses imóveis ele tinha inquilinos há muitos anos, então a forma dele cobrar o imóvel, ele ia lá, falava e tal. E ele tinha uma verdadeira já relação pessoal, não tão pessoal, mas ele conhecia todos os inquilinos dele e tal. E quando ele morreu, ele era um português, mas ele não tinha herdeiros nenhum, nem descendentes, nem ascendentes, não era casado, vivia sozinho, não tinha nem afilhados, nem nada. Aí sabe o que ele resolveu? Para não deixar para o Estado, ele deixou para cada inquilino dele, cada imóvel. Eu achei fantástico, né? Mas então, Bruna, só acho que é Bru de Bruna, né? Mas Bruce Lioto. Então a gente pode sim gastar tudo que você tiver, até porque discutir herança de pessoa viva é crime. Então a gente pode sim se desfazer do patrimônio integralmente, mas você vai ter que torrar tudo. Se eventualmente você for doar, esses bens sim serão colacionados, caso eles tenham aí um excesso de legítima em relação aos demais herdeiros, enfim. Explicar o que é colação, né? Colação é o seguinte, quando você doa, se você não diz que é da sua parte disponível e você tem herdeiros necessários, que podem ser filhos, pais ou cônjuge ou companheiro, se você não faz nada, só doa, seja doar dinheiro, seja doar uma coisa, você está doando. Se você não diz, isso é da minha parte disponível, vai se entender que é adiantamento de herança. E adiantamento de herança de herdeiros necessários precisa, no final, na abertura do inventário, fazer a colação. O que é a colação? Nada mais é do que fazer o equilíbrio entre os quinhões. Então, se eu dei já para um 200, para o outro eu dei 100, e para outro eu não dei nada, então, na hora que cada um tiver 300, vamos supor, a receber, o de 200 só vai receber 100. O 100 vai receber 200. O que não recebeu nada vai receber 300. Então, isso é a colação, é equilibrar. Só que nem sempre é essa conta facinho que eu dei. Até porque depois de 2015, mudou esse momento da valorização dos bens. E aí mudou não para o momento que você doou, mas sim para o momento da valorização, avaliação no momento da abertura do bem. Ativa. Ou seja, do falecimento efetivo. Na abertura do inventário, né? Porque às vezes demora a abrir o inventário, então na abertura do inventário. Sim. Então, isso tem essa variação e você pode ter que um bem que você doou lá atrás, achando que valia 200, pode ser que na hora da abertura vale 1 milhão. Porque teve um metrô que saiu do lado, teve uma valorização no bairro de segurança, isso, por fatores externos a você, e aquele bem, então, vai criar uma discrepância com os outros, que às vezes você não tem nem patrimônio para estar equilibrando, às vezes, esses quinhões. E, lógico, quem recebe adiantado, sempre muito melhor. Qualquer pessoa está botando um ativo dentro do seu negócio. Então... adiantar a herança é bom para quem recebe também, principalmente para quem recebe. E evita, né, esses processos dinossauros que a gente está falando aqui, né?
Esses que estão lá no judiciário, infelizmente, a gente continua ralando a barriga no balcão, brigando lá com o juiz e tudo mais. Porque não adianta ser eletrônico, que se não for lá dar a barriga e cutucar isso e aquilo, a gente sabe que os processos acabam tendo ainda essa demanda no cartório pessoal que independe dos processos eletrônicos. E muitos inventários você vê com 4, 5 cadernos ali juntos que demoram 20 anos, 15 anos, 5 anos. Eu não conheço inventário menos de 3 anos, assim. Eu nunca vi na prática. Nunca vi. Judicial também, nunca vi. Porque mesmo que seja um arrolamento, que seria aí o inventário curto, né? O inventário onde tem consenso e tudo mais, ainda assim a gente tem a questão de recolhimento de imposto fiscal e tudo mais. Gente, infelizmente a nossa live está acabando. Tem várias perguntas aqui para responder, Dani. Eu vou responder só a Sheila rapidinho. A Marina está perguntando... Não sei se... Opa, peraí. Ui, deu ruim aqui. Alguém perguntou aqui se um casal se separa e depois volta a morar junto. Tem que configurar ou casar de novo para ser herdeiro necessário, ou casa de novo, ou faz uma declaração de união estável para poder resolver essa questão. Tem uma outra pergunta também. E se o herdeiro não tiver mais o bem? Ele fica com a dívida, tá? Advogando no salto 15. Ele fica aí com uma dívida perante o inventário, perante os demais herdeiros do que ele deveria resolver. Fernanda Gurgel, queria super agradecer aqui a presença, como tantos outros que passaram aqui. Eu tô super feliz, coração quentinho. Acho que a gente até pode fazer uma parte 2, Dani, dessa discussão, porque assunto é o que não falta. Nem pauta a gente conseguiu completar. Nem a gente conseguiu, mas não tem problema. O importante é que a gente conseguiu aqui dar o recado de que esses processos que nunca acabam, precisam acabar sim. A gente precisa, sim, ter uma advocacia responsável, mais até do que a consciência dos nossos clientes. A gente precisa ter uma advocacia responsável. Dá o start, né? Também você não tem que só esperar o cliente. Você tem que pensar, tá no divórcio. Olha, agora que você está organizando teu patrimônio, está fazendo essa partilha aqui do divórcio, ou de uma dissolução de união estável, vamos pensar, e aí, tem tantos filhos, o que você está pensando, o que você quer, vamos organizar, porque eles já ficam logo com trauma, né? Ou as mulheres também, eu não quero namorar, contrato de namoro, como é que é? Eu não quero, né? Que fica essa dificuldade toda. Bem, estou à disposição quando você quiser. A gente... eu queria aproveitar só, convidar todos para o congresso, primeiro congresso virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório. Vai ser dia 23 e 24 de julho, semana que vem, quinta e sexta, exato. Tá no meu link, @DanieleCTeixeira, tá link na bio da programação, nomes de referência do Brasil inteiro, desde Fernanda Barreto, da Bahia, a Simone Tassinari, de Porto Alegre. Vamos estar lá todos. E aí eu convido todos vocês para participarem. Lá tem todas as informações. E estou à sua disposição quando você quiser um novo bate-papo. Master, obrigada. Master, obrigada. Eu também vou colocar o link na bio para o Congresso Online do Planejamento Sucessório para vocês conseguirem acessar com maior facilidade. Essa live, então, fica gravada no nosso IGTV. Super obrigada para todo mundo que participou. Estou super feliz que várias pessoas aqui já disseram que estão inscritas para o Congresso Online, que com certeza vai ser imperdível, então a gente se vê lá. Dani, super obrigada de coração de ter aceitado o desafio de falar fora da caixa desse planejamento sucessório. E a gente se vê por aí. Tá bom? Tá joia. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.